A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, mais uma vez, a paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente que vocês são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva de Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Culto nesta madrugada, 10/3/2026, terça-feira, 0028, meia-noite e 28 da madrugada, até 10/3/2026, terça-feira, mês de março, em Romanos capítulo 12. Vamos lá. Consagração a Jeová, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Jeová, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Jeová, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Jeová. Prestem bem atenção aqui, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Culto racional. O crente tem que estar no culto. O crente verdadeiro tem que estar no culto verdadeiro. Igual essa igreja faz culto todos os dias. É de madrugada, é de manhã, é de tarde, é de noite. Todos os dias, de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite, todos os dias. E pela internet, diariamente, todos os dias cultuando aqui. Culto racional. Então o crente, ele não cultua fora de igreja, tá vendo? Tá vendo? E não vos conformeis com este mundo, tá vendo? Tá assistindo bem teus olhos, ouvindo bem teus ouvidos, se ligando bem teus cérebros. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, tá vendo? O crente tem que procurar entendimento, meus irmãos e minhas irmãs. O crente verdadeiro, ele tem que procurar entendimento. Ele tem que ter entendimento das coisas. É por isso que eu falo, a pessoa não pode ficar só em um costume, não. Um costume só não resolve o seu problema, não. Sai de costume velho. Abandona costume velho. Eu já falei já. O crente não vive uma coisa, não. Ele tem que ter entendimento. Tá vendo? A renovação. O cérebro dele tem que estar renovado. É igual o cérebro do pastor Simão Santos. Cada dia meu cérebro ele é renovado. Ele é renovado. Como diz, aqui nessa madrugada é um culto. O outro culto, eu não irei falar do mesmo palavra que está aqui. Porque cada dia vai renovando. Entendeu? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Jeová. Tá vendo? É aqui na terra que tem ela transformar, viu? Ela tem que transformar o entendimento, entendeu? Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, tá vendo? Que Jeová repartiu a cada um. Tá vendo? Isso aqui, não vê esse não. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. É verdade. Isto é verdade. É isso que eu sempre ensino aqui na igreja. Ensino para vocês que são inscritos. Cada dia a gente tem que aprender com uma coisa. Nem os corpos da gente não é igual. Né? Nem dedos da minha mão são iguais, nem minhas unhas são iguais, nem meus pés são iguais. Né? Nem meus olhos são iguais. Nem minha língua, nem meu corpo, né? Nem os membros dos corpos que são dentro do corpo, né? Não são iguais. O meu pulmão não é igual ao intestino, o meu intestino não é igual aos meus rins, né? Então, são essas coisas, entendeu? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros de um dos outros, tá vendo?
De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ok, tá vendo? Tá vendo? É o que eu faço. Eu tenho meu ministério e ministro a palavra e eu ensino. E eu dedico o quê? Ao ensino, tá vendo? O que exorta, use esse dom em exortar. Eu também faço isso. O que reparte, faço com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O que eu faço também, né? Porque aqui está falando dos dons. E eu tenho esses dons, né? Não é, aleluia. E mais dons do que isso aí, né? Igual Jesus falou, quem crê em mim fará obras maiores do que eu fiz, maior do que ele fez. Porque eu só estou falando dos dons ali, é o que tá escrito ali, é os dons que eu tenho também. O amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O amor seja não fingido, tá vendo? É disso aqui que eu sempre falo. Entendeu? Aborrecer o mal é apegar-vos ao bem. Como é que eu vou confiar numa mulher que o amor dela é fingido, tá vendo? Como é que eu vou confiar numa mulher dessa? Não tem jeito. Por isso que eu não caso com qualquer mulher. Por que pastor Simão Santos não casa com qualquer mulher? Por causa disso aqui, o amor seja não fingido, tá vendo? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui agora está falando de irmãos. Né? Irmãos e irmãs. Mas aqui também está falando de irmãos e irmãs, mas aqui também está falando quando o homem vai arrumar uma namorada e quando o homem vai arrumar uma esposa, uma noiva para casar. O homem sempre tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. É isso aqui que está destruindo vários casamentos nos dias de hoje. É isso aqui, ó. É a coisa fingida. Continuando, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor Jeová. Tá vendo, ó? Servindo ao Senhor Jeová ou ao Senhor Jesus, entendeu? A fervorosa no espírito. Também tem que estar ligado em espírito. Tem que estar em espírito. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Tá vendo? O crente que não ora nunca vai vencer, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Alegrai-vos na esperança. O crente tem que ter esperança. O crente tem que ter paciência na tribulação, por mais que é difícil. Ele tem que perseverar na oração. O crente que não tem esperança, ele nunca foi crente. O crente que não tem paciência na tribulação, ele também não é crente. E o crente que não persevera na oração, também não é crente. Esse homem, essa mulher não é crente, nem aqui, nem em lugar nenhum. Continuando, comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Exatamente, o crente tem que ter hospitalidade. Igual eu tenho, ajudo várias pessoas no WhatsApp na oração. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós. Não, mas quando fala chorar em chorar, não é porque o fulano está chorando de tristeza, não. É chorar de alegria com ele. Quando ele receber a bênção, a vitória, chorar de alegria. Não é chorar de tristeza com ele, não. É chorar de alegria com a pessoa. Entendeu? Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios a vós mesmos. Tá vendo? Tem gente que é igual a vocês do outro lado aí. Tem pessoas que pensam que passa pastor Simão Santos. Ele acha que é mais sábio do mundo. Ele acha que entende de várias coisas. E a palavra está falando aqui, não seja sábio a seu próprio pensamento. Né? Tem pessoas do outro lado aí que pensam que conhece o homem. Você não conhece o corpo do homem, você não conhece nem a alma, você não conhece nem o sangue do homem. Como é que você vai falar que você conhece o homem? Como é que você vai falar que conhece o corpo do ser humano? Se você não vive em espírito, não vive na fé, não vive na obediência. Entendeu? Por isso que fala, não sejais sábios em vós mesmos, tá vendo? Toda pessoa que vive assim, ela cai, ela é destruída. E aquela pessoa que só fica ambicionando coisas altas, sabe o que sabe que são essas pessoas aqui? Eu vou dar a resposta agora. Quem são essas pessoas aqui? Aquela pessoa que só vai na igreja para querer bênção e depois some, desaparece. Como a palavra original que eu sempre falo, depois rapa fora. E não lembra mais do pastor, nem da igreja, nem de nada. Por quê? Ela só gosta de coisas altas. E esquece do pastor, esquece de ajudar o pastor.
esquece de ajudar a igreja, esquece de devolver os dízimos da oferta. Entendeu? Por isso que Jeová não muda suas vidas, meus irmãos. Mas a pessoa esquece que a roda gira, a casa dela vai cair. Porque toda pessoa que tenta fazer a hora com a cara do pastor, igual toda pessoa que tenta fazer a hora com a cara do pastor Simão Santo, ela cai, ela é destruída. A ninguém torneis mal por mal, procurar as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e recompensarei, diz o Senhor Jeová. Exatamente. Tem que entregar nas mãos do Criador mesmo. É o que eu sempre falo aqui em todos os vídeos. Eu vou mandar Jeová te matar, eu vou mandar Jesus te matar. Não é o que eu sempre falo? Porque eu estou seguindo o que está escrito. Porque igual está escrito aqui, ó, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor Jeová. E eu sei que quando entrega os inimigos na mão de Jeová, a morte vai pegar de todo jeito. Ainda mais aqueles que são contra essa igreja aqui, a morte vai pegar de todo jeito. Por isso que eu entrego na mão de Jeová. E Jeová cumpre, eu sei que ele é vivo, ele é real. Continuando, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mas aqui não está significando que eu tenho que amar o meu inimigo, não. Entendeu? Aqui está querendo dizer quando o inimigo se arrepende, quando o seu inimigo arrepende. Por que está escrito aqui? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, olha lá, quando ele se arrepender, tá vendo? Dá-lhe de comer se tiver sede. Quando ele se arrepender. Entendeu? Não é que eu vou amar meu inimigo, né? Quando ele se arrepender, quando ele tiver fome. Fome é o quê? É quando ele estiver todo destruído e não tem saída nenhuma. Né? Aí ele arrependeu, né? Aí sim pode dar de comer, pode dar de beber, mas mesmo assim não pode confiar no inimigo, né? O que está querendo dizer aí é ajudar a pessoa que se arrepende, entendeu? Agora aquela pessoa que não se arrepende, o crente não pode não pode ter contato, não. Por isso que fala aqui, ó. O amor, o fervor, a humildade e a beneficência. Essa palavra aqui eu amo demais, essa palavra aqui, ó. O amor seja não fingido. Essa palavra que eu amo demais. Aborrecer o mal é pegar e vos o bem, viu? Ó? Não é que eu vou amar meu inimigo, não. Igual eu falo que aborrecer o mal é pegar e vos o bem, tá vendo? Até que tá confirmando. Não é que eu vou amar o meu inimigo, não. Vou ajudar ele um pouco quando ele se arrepender, quando eu ver que está arrependido, entendeu? Imagina para amar o inimigo da gente, não. Igual eu falo que o amor seja não fingido, tá vendo? Eu amo essa palavra aqui, ó. E muitos não seguem essa palavra ali. Então o amor não pode ser fingido. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, te agradecer por este culto em Romanos capítulo 12, abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas e ofertantes. Amém e amém. E quando fala amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros, a gente tem que amar os irmãos, as irmãs, que está querendo amar a gente também. Certo? Isso aí tem que cumprir a palavra, né? Tá vendo? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor Jeová ou a Jesus, tá vendo? Quando vocês aprenderem o amor não seja fingido, a sua vida vai mudar por completo. Guarda o que o pastor Simão Santos está falando. Quando vocês saírem do pecado, a sua vida vai mudar rapidamente. Quando aprender com os cultos, quando aprender com os vídeos, quando aprender com essa igreja, a sua vida vai mudar. Até o próximo culto e o próximo vídeo que eu estarei de volta com força completa. É isso mesmo, o amor não pode ser fingido, não. Quem finge que está amando, essa pessoa é perigosa. Sabe o que é perigosa? A gente não pode ficar perto dessas pessoas, não. A gente tem que abandonar essas pessoas. Porque essas pessoas não têm fruto. O amor não pode ser fingido nunca. Fala que está amando, mas não está amando. Fala que está amando você, mas já trocou você por outro. Tá vendo? Não pode. Então, não pode essas coisas. Essa igreja não aceita essas coisas. Por isso que o pastor Simão Santos tirou muitas pessoas dessa igreja aqui. Porque as pessoas que estavam aqui estavam fingindo, entendeu? Então, por isso que muitas pessoas, o pastor Simão Santos tirou dessa igreja. E o Criador nem quer que essas pessoas entrem aqui dentro da igreja. Entendeu? Porque o amor não pode ser fingido.
Igual fala ali, aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Então, não pode ser fingido. Até o próximo culto e o próximo vídeo.